Boa noite, irmãos, graças e paz. Alegria estarmos juntos mais uma vez para dizer o nome do Senhor. A gente caminha para o mês de outubro. O mês de outubro é o mês do nosso aniversário. Acho que você já viu no grupo aí a projeção do nosso evento. Ele está programado o mês inteiro. Nós teremos a alegria de receber irmãos nossos que estarão com a gente para louvar e para trazer a palavra. Nós gostaríamos muito que você estivesse primeiro orando pelo evento, não é? Nós temos esse desafio de oração, porque é um tempo de gratidão, embora a igreja esteja aqui há muitos anos, 15 anos de organização. Então, eu quero orar agora por isso. Né? Eu sei que você vai lá em casa, você é crente, né? Mas estamos juntos, vamos tomar as nossas cabeças. Esperamos que você já esteja reproduzindo, entendendo esse convite, tendo feito isso, para que a gente possa realmente ter pessoas que venham para ouvir a palavra de Deus, que possam ser tocadas pela palavra de Deus, venham adorar a Deus conosco também, que é a nossa grande alegria poder celebrar esses 15 anos de organização. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que a obra é tua, nós não temos poder para nada, tudo é dádiva que vem de forma generosa, absoluta das tuas mãos. Nós nos alegramos por mais um ano de vida que o Senhor concede a essa igreja, de organização, e olhamos para o mês de outubro com muita alegria e esperança de que o louvor, a adoração, a comunhão, sobretudo a palavra que há de ser trazida por esses homens que o Senhor há de colocar neles, aquilo que nós precisamos ouvir, venha de fato poderosa e transformadora para mais um ano de caminhada nesta igreja, para que possamos cumprir a missão necessária e luz nessa cidade, Pai. Continue operando no nosso meio, trabalhando em nós. E abençoe-nos, ó Deus, também para que colegas, amigos possam vir, estar conosco e tenhamos um momento especial na vida da nossa igreja. Estendemos as nossas súplicas para os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, que passam por um momento muito difícil, surpreendente, ó Deus, na vida deles, dessa forma inesperada em que a situação mudou da noite para o dia, a chegada das águas, com a perda de bens, de vidas. Em misericórdia, Deus, e abençoe aqueles que trabalham para que a situação possa voltar à normalidade, console e conforta famílias que perderam seus entes queridos. Também estendemos as nossas súplicas aos irmãos lá de Marrocos, que também passaram por uma situação inesperada, vidas que se perderam, prejuízos enormes ali também. Que o Senhor esteja, Deus, estendendo as tuas mãos misericordiosas de conforto, de consolo e de apoio às nações vizinhas para que essa situação possa ser, Deus, aliviada, superada com o passar dos dias. Agradecemos ao Senhor pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, e com paixão no nosso coração nós clamamos o teu favor para estes que passam por momentos difíceis, estendendo a nossa súplica aos nossos irmãos aqui que estão lutando com enfermidades também, que a tua mão misericordiosa os alcance, para que eles também possam passar por esse processo, se recuperarem e voltarem à normalidade. Colocamos diante do Senhor ainda a nossa vida, nosso coração, Pai, conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda um aviso, antes de nós entrarmos no sermão, dia 8 de outubro é a nossa eleição, então até o próximo domingo você pode indicar alguém. Se você ainda não fez pelo Forbes, nós temos o Forbes no grupo, mas temos uma folha dessa que você pode pegar aí no fundo e fazer a sua indicação. A partir do próximo domingo, encerram-se as indicações no dia 23, às 17 horas, os indicados que aceitarem concorrer já estão convocados para estar aqui numa reunião com o Conselho de Igreja. Nós vamos entrar em contato particularmente com os indicados, se eles aceitam, eles vão poder estar conosco, que eles já convocados no dia 23 de setembro, aqui às 17 horas. Amém? Lucas, capítulo 15, versos 1, 2, 3. Vamos lá. Pode abrir a Bíblia aí, Lucas 15, de 1 a 3. Esse é muito conhecido.
Nesse mês de setembro, nós estamos falando sobre arrependimento. E a mensagem que o pastor trouxe na semana passada foi sobre esse tema. Nós queremos pensar sobre esse tema. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Lucas 15, 21 a 3. Vamos ler juntos? São 3 versículos pequenos, né? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Verso 3. Então lhes propôs Jesus essa parábola. 2 pontos aí. Eu pensei como iniciar o meu sermão, eu pensei nessa bolinha de papel. Não sei se você já foi moleque como eu, foi muito moleque. A professora virava as costas e a bolinha de papel fumava. Hoje não faz mais isso, faz? Faz ainda, Estela? Faz, né? Na minha época, meu irmão, olha, a gente rasgava a caderno e mandava a bolinha. Se você não passou por isso, que benção, né, meu irmão? Mas eu era arteiro, hein? Foi Jesus que salvou mesmo. Mas essa bolinha de papel amassada, se você amassar ela, não sei se você fazia isso, eu fazia isso também, você consegue dar a ela uma utilidade. Não sei se você fazia isso também, eu também fazia isso. Consegue dar a ela uma utilidade legal, né? Ao invés dela ser algo agressivo, né? Ela pode se tornar algo interessante. E há várias formas de você usar essa folha de papel, né? Na verdade, se eu tivesse um pouco mais de conhecimento, eu podia fazer aqui uma outra coisa com o papel. Como eu sou uma pessoa limitada, simples, então a gente fazia, às vezes, com o papel, um aviãozinho. Lembra disso aí? Não. Você nunca fez aviãozinho, né, meu irmão? E aí você, aquela bola de papel que estava amassada, né? Você jogava o aviãozinho. Tudo bem? Pois é, meu irmão. Eu e você éramos uma bolinha de papel amassada. E Jesus resolveu nos transformar em algo útil para este mundo. E o tema arrependimento vai mostrar essa ação da graça transformadora de Deus. E vamos mergulhar aqui no livro de Lucas. E eu quero trabalhar com vocês esse tema a partir de então. Nesses 3 primeiros versículos que nós lemos, há um questionamento. E não é o primeiro questionamento. Você vai encontrar da parte dos fariseus e escribas um questionamento muito parecido quando Jesus vai chamar Mateus. Quando ele chama Mateus à coletoria, Mateus vai seguir Jesus, mas decide fazer o quê? Uma festa antes, uma celebração. E ele convida então os seus pares, os seus amigos. E Jesus está participando dessa festa de despedida de Mateus, comendo com os publicanos e pecadores. E lá, já no início do ministério de Jesus, vem esse tipo de abordagem aqui, esse questionamento, pelo fato de Jesus receber pecadores e comer com eles, né? E esse ato de receber alguém à mesa e comer com alguém à mesa, naquela cultura era uma declaração de aceitação. Você aceitava aquela pessoa, que aquela pessoa realmente fazia parte de uma relação de proximidade, de intimidade, só que para os fariseus e escribas da época, você não poderia sentar-se na mesa com um pecador, com um publicano. Isso poderia ser até um ato impuro. Você estar com alguém que não é da mesma fé, que pratica o pecado, é um sinal de aceitação, é um sinal de comunhão. E é por isso então que eles questionam Jesus lá em Lucas 5, 29 ao 32, e questiona Jesus novamente aqui em Lucas 15. Se você for ver aqui a palavra que está aqui, este recebe pecadores, a palavra receber pecadores, ou comer com pecadores, mas especificamente a palavra receber é acolher com calorosa reciprocidade. Então não é aquele tipo de lugar em que você está e aí chega alguém que talvez você não goste muito dessa pessoa e você acaba tendo que suportar aquela pessoa. Não é esse tipo de receber de Jesus aos publicanos e pecadores da época. Esse receber de Jesus era um receber de forma acalorada. E se você for aprofundar na raiz do termo, vai dizer, é esperar
ativamente ou com grande expectativa esse encontro. Então não é porque apenas Jesus estava com eles, mas a forma como Jesus os recebia, os acolhia. Isso perturbava os fariseus. Portanto, o que chama a atenção nessa indagação é a forma como Jesus recebia, acolhia calorosamente em seu encontro ou em seus encontros com pecadores e publicanos. E outra coisa que você vai perceber no texto, porque ele se repete, é que é interessante. Eles também querem estar com Jesus. Esses pecadores e publicanos também estão se aproximando de Jesus. Também se sentem à vontade ao lado de Jesus. Também estão felizes por estar à mesa com Jesus. É quase que um desejo recíproco. Isso é importante quando nós falamos sobre arrependimento. A ação da graça de Deus, os dois polos do arrependimento. O pecador que se sente à vontade, se aproxima, e de um Deus que calorosamente recebe. Há uma busca, um desejo por este encontro, e quando eles olham aquilo, quase que é meio unha e carne, e os fariseus então ficam tentando entender como é que pode, sendo ele um rabi, né? Sendo ele um homem santo, sendo ele um profeta, nessa relação de proximidade e de intimidade, e eles gostam de estar com ele. Tem treta nesse negócio, com certeza, eles pensavam assim em seus corações. Então o que Jesus vai fazer? Diferente lá em Lucas 5, que ele dá uma resposta objetiva, Jesus vai dar uma super resposta aqui, no capítulo 15, são 3 parábolas que ele vai usar para explicar o que eles não conseguem entender, para responder a essa indagação, a este questionamento. Porém, antes de entrar no capítulo 15, eu resolvi dar um giro, né, sobre o termo arrependimento no livro de Lucas, para já fechar o livro de Lucas aqui, eu já não fiz. Logo no capítulo 1, do verso 8 ao verso 17, o anjo vai aparecer a Zacarias e vai falar que a esposa dele vai ter um filho, e esse filho terá um nome, será João Batista. Este menino vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e o anjo vai descrever o ministério de João Batista com 3 termos. E o primeiro termo que o anjo vai usar é o termo converter. Veja lá comigo, Lucas capítulo 1, do verso 8 ao verso 17, versículo 17. 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. 17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. 3 vezes a palavra converter, e o original aqui é epístrefo, que é a ideia de mudança de rota, de mudança de comportamento, de mudança de atitude. Ainda não é a palavra arrependimento. Mas se você prestar atenção, há mais 2 termos nesse ministério de Jesus, que está aqui no versículo 17, a palavra habilitar para o Senhor. Ou seja, ele vai, com o ministério dele, preparar, fazer os preparativos necessários para que eles possam voltar-se para Deus, retornar para Deus, regressar para Deus. E o terceiro termo aqui, habilitar para o Senhor um povo preparado, ou seja, da forma correta e da forma adequada. Não podemos esquecer dos 2 termos aqui. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, em que as pessoas acham que Deus aceita todo mundo e que a igreja deve aceitar todo mundo. De fato, todos devem vir a Cristo, mas eles serão o quê? Convertidos. Eles serão habilitados, preparados. Eles deverão ser devidamente preparados para essa relação com Deus. Embora nós não tenhamos aqui o termo arrependimento, mas nós temos aqui epístefo, que significa esse voltar-se, esse regressar. Uma primeira ideia de arrependimento aqui já no ministério de João Batista, mas logo em Lucas 3, versículo 3, João Batista já aparece aqui no seu ministério. E veja o versículo 3, que é muito importante aqui, que passa a vez batido. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando
Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Nós temos o hábito de separar as palavras. Nós falamos só de batismo. Mas aqui não é batismo, mas é batismo de arrependimento. Então aqui é a primeira vez que aparece a palavra metanoia. Não é o batismo como rito em si, não é a água abundante do rio, ou da piscina, ou do tanque batismal, ou a água da aspersão. A questão aqui não é água. O batismo é apenas o rito, mas ele deve ser seguido, ele deve ter esse arrependimento. Batismo de metanoia. Metanoia nós já sabemos aí, estamos falando essa palavra, mas eu queria que você entendesse que é o batismo de metanoia. Metanoia no grego é mudança de ideia, mudança interior, é um reconhecimento de que você precisa mudar de atitude e de comportamento. Muito semelhante à palavra epístola. Se você combinar as duas palavras, você vai voltar para Deus, converter com uma nova forma de pensar. Você vai se voltar para Deus, se voltar para a palavra de Deus, se voltar para a vontade de Deus, se voltar para o propósito de Deus. Batismo de arrependimento. Veja Lucas 3,7. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem o quê? Veja aí que aparece só a palavra o quê? Batizadas. A multidão estava atrás do rito. E então, o que vai dizer João? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Estão buscando rito para fugir da ira. Versículo 8. Produzir, e aí está no imperativo, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Batismo de arrependimento. Produzir, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que nessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista questiona as multidões. Estavam vindo para receber o batismo, só para se livrar do inferno. Engraçado, porque na Idade Média você tinha algumas formas de se livrar do inferno. E aqui parece que o batismo era uma forma de se livrar do inferno também. O rito pelo rito, sem metanoia, sem epístrofo, sem mudança de vida, sem voltar para Deus, sem conversão, sem habilitação, sem preparo. João então questiona a multidão. Estavam vindo para receber o batismo sem os frutos de arrependimento, era só água, irmão. Por isso que você vê muito crente que não dá certo, não dá nada, porque ele é só água. Só teve o rito. Faltou o quê? Metanoia. Faltou conversão. Sem conversão, sem mudança de mente, apenas em busca do rito pelo rito para o livramento da justiça. Se você for a Isaías 29, versículo 13, isso é antigo na história de Israel. Profetiza 700 anos de Isaías, capítulo 29, versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, canta bonito, emociona, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Se você for para Isaías 29, 15, um pouquinho abaixo aí, ele continua dizendo: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Deus sabe o que somos, Deus sabe quem somos. Salmo 139, se você estiver lá no profundo do abismo, Deus está. Se você subir ao mais alto da montanha, Deus está. Ainda que a palavra não chegue na sua boca, Deus sabe o que você vai falar. João Batista olhando aquela multidão, vindo para o rito, mas sem o quê? Arrependimento, sem metanoia.
Continua aqui Lucas 3:8, quando ele fala de produzir frutos. Eles ouvem o que João Batista fala, veja no versículo 10. Eles ouvem. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? E aí João vai fazer o quê? Nos versículos de 11 a 14, em suma, João Batista vai dizer: deixe de fazer o que vocês estão fazendo. No versículo 11 ele vai dizer às multidões: compartilhem ao invés de serem egoístas. No versículo 13 ele vai dizer aos publicanos: sejam honestos, não cobrem mais do que o justo, do que o que está estipulado. E no versículo 14 ele vai dizer aos soldados: sejam profissionais, tratem as pessoas com respeito, nada de falsas denúncias, não aceitem suborno, deixem de fazer o que vocês estavam fazendo. É preciso mudar. Essa mudança é que torna o batismo, e que dá ao batismo o sentido que ele precisa ter. Demonstrem que vocês mudaram de mente e que vocês se voltaram para Deus. Portanto, depois do ministério de João Batista, nós temos em Lucas o início do ministério de Jesus. E a palavra arrependimento no ministério de Jesus vai aparecer, depois dessa aqui que aparece no capítulo 3 com João Batista, lá no chamado de Jesus a Mateus. Naquele encontro de Jesus com a turma da qual Mateus está se despedindo. É onde eu falei que surge a pergunta: por que comeis e bebeis com publicanos? Lucas 5:30. E pecadores? Lucas 5:31, respondendo Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao batismo? Ao quê, irmãos? Ao arrependimento. A palavra aqui é hamartomos, pecadores. Aqueles que erraram o alvo. Aqueles que se perderam e se distanciaram de Deus. Aqueles que erraram o alvo, que se perderam, que se distanciaram de Deus e que vivem em plena rebeldia, em plena perversidade, em plena podridão. Eu vim chamar estes, não para fazerem parte da igreja, mas vim chamá-los ao arrependimento. E muita gente querendo fazer parte da igreja e fazendo da igreja parte da sua ideologia, mas o Cristo convida aqueles que estão perdidos a uma mudança de mente, ao arrependimento. Então Jesus usa a primeira vez a palavra metanoia também aqui, nesse encontro. Ou seja, a oportunidade para a mudança e o retorno para Deus é disponibilizada intencionalmente aos que mais precisam dela. Eu vim chamar pecadores. Tem motivação e tem intencionalidade nessa relação de Jesus com aqueles que estão perdidos, mas eu vim chamá-los para o arrependimento. E João Batista pregou o batismo de arrependimento. Voltar-se para Deus, mudar a forma de pensar. A palavra arrependimento vai aparecer de novo lá em Lucas 10. Lucas 10, versículo 13. Jesus está tendo uma conversa importante, e aqui nós temos mais uma verdade sobre o arrependimento. Lucas 10, versículo 13. Jesus faz uma comparação entre 4 cidades. Versículo 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido. Metanoia aqui de novo, assentadas em pano de saco e cinza. Eu estou pregando, e ele ali estava pregando nessas cidades, indo e vindo, pregando, ensinando, curando, libertando, mas faltava o quê? Arrependimento. E ele diz: olha, essas cidades estrangeiras lá ao norte, cidades pagãs, se nelas eu tivesse realizado os milagres que realizei aqui,
elas teriam se arrependido. Elas teriam vestido pano de saco e cinza, que nem a cidade de Nínive, que ao ouvir a mensagem do juízo de Deus, não foram para o batismo, mas se arrependeram, se prostraram, se vestiram de saco e cinzas. O que nos ensina, irmãos, aqui, é que muitos permanecerão perdidos, não por falta de oportunidade, permanecerão perdidos não por falta de sinais, permanecerão perdidos não por falta da bênção de Deus, permanecerão perdidos porque, apesar de tudo isso, o coração está endurecido, ele continua semana após semana sendo o mesmo homem, a mesma mulher. Não há mudança, não há metanoia, não há conversão, não há um voltar-se para Deus, numa reflexão religiosa sem mudança. E é por isso que todo mundo quer entrar na igreja, porque é uma igreja que nada vale, eu posso fazer parte dela. Mas o Cristo chama, e chama ao arrependimento. João Batista chama, mas chama ao arrependimento. E nós precisamos entender que sem arrependimento não há remissão de pecados, não há perdão, não há salvação. Mas não vivemos como homens e mulheres quebrantados, que reconhece o seu estado de pecado e que precisa diariamente do perdão de Deus. Então não é por falta de oportunidade, de sinais, de bênção e de graça que aquela pessoa permanece a mesma, é por causa do seu coração endurecido, empedernido. Porque se algumas coisas que acontecem naquela vida acontecessem em outras vidas, eles já teriam se entregado a Deus. É o que Jesus diz aqui em Lucas 10, falando sobre arrependimento. O outro texto de Lucas que fala sobre arrependimento é Lucas 13, que foi pregado na semana passada. O pastor pregou Lucas 13, de 1 a 9, onde Jesus deixa claro que não há uma classe privilegiada, mesmo que possua uma conduta, uma moral, uma tradição religiosa histórica, todos precisam se arrepender. Lucas 13, versículo de número 5. Não era, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, disse metanoia, todos igualmente perecereis. E agora a gente precisa começar a olhar para o nosso coração. Antes de entrar aqui no Lucas 15, eu vou avançar e terminar os textos em Lucas. Em Lucas 19, de 1 a 10, nós não temos o termo metanoia, arrependimento. Nós não temos uma parábola de Jesus tentando explicar, mas nós temos uma história real sobre arrependimento. Lucas 19, de 1 a 10. Ele está indo para Jericó, tem um senhor numa árvore, e aí, então Jesus toma a iniciativa, lembra? Ele toma a iniciativa e diz: Zaqueu, hoje lhe convém pousar na sua casa. E depois dessa passagem de Jesus na casa, Zaqueu reconhece a sua condição de perdido, confessa a sua disposição de mudança e de adequação. Lá em Lucas 19, não tem a palavra arrependimento, nós temos uma história linda sobre arrependimento, e veja como termina o versículo 10 de Lucas 19. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muito parecido com Lucas 5:32. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Veio salvar e buscar o perdido. Presta atenção que essas palavras nós vamos encontrar lá em Lucas 15. E termina então a palavra arrependimento, e o termo arrependimento, em Lucas 24, 47. Já no ide aqui de Lucas, né? E que os discípulos deveriam proclamar as nações. O que eles deveriam proclamar as nações, irmãos? Vamos lá? Lucas 24, 47. Que em seu nome se pregasse prosperidade. É o que está aqui? Não? Bênção sem medida. Que em seu nome se pregasse metanoia para a remissão de pecados a todas as nações, começando de
Jerusalém. Resumindo então, arrependimento, no livro de Lucas, lá na mensagem do anjo falando a Zacarias sobre o ministério do seu filho João Batista, converter, habilitar e adequar, preparar as pessoas para essa volta para Deus. Vemos na proclamação de João Batista, batismo de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. No ministério de Jesus em loco, na sua vida prática, acolhendo, recebendo, buscando salvar as pessoas, em seu ensino, em sua orientação final aos seus discípulos sobre a missão. Agora sim, Lucas 15. Jesus aqui então, para explicar aos fariseus por que ele estava cercado de pecadores e por que os pecadores gostavam de estar com ele e porque havia uma recepção calorosa da parte dele, Jesus vai contar 3 parábolas. Lógico, eu não vou gastar tempo aqui com cada um, viu? Pode ficar tranquilo. Nós vamos passar rapidamente. No versículo 1 e no versículo 2 que nós lemos, nós temos então o motivo pelo qual Jesus conta essas parábolas. Por causa da murmuração. E a palavra murmuração aqui é legal, é que nem aquele barulho de pomba que você já ouviu barulho de pomba? Eu gosto de pensar barulho de acorda, até se não treinou, eu acordo 10 acordas de manhã. Eu tenho que matar lá em casa pelo menos 11. É um barulho de manhã. Então os fariseus estavam murmurando, reclamando, indignados com a conduta de Jesus. Jesus então resolve se para eles e explicá-los de uma forma maestral o porquê os pecadores se sentem à vontade com ele e por que ele está no meio dos pecadores. Nas 2 primeiras parábolas, nós vamos ver aqui tanto a da ovelha perdida quanto a da dracma perdida, até pela epígrafe do texto, mas no próprio texto, a palavra apólome, que é perdido, é o adjetivo usado aqui. Perdido, ovelha perdida, dracma perdida. E a palavra apólome aqui no grego é dividida em 2, apó, que é longe, ou apó, que é longe, e ólime, que é destruído, totalmente destruído, cortado, aniquilado, finalizado. Portanto, tanto a ovelha quanto a dracma estavam longe e estavam absolutamente perdidas. É o adjetivo das 2 primeiras parábolas. Buscar o que está longe, absolutamente perdidos, aquele que não tem chance de ser recuperado. Essa é a ênfase aqui. Essa é a ênfase da palavra perdido. Mas, sobretudo, o que fica claro nas 2 primeiras parábolas é a iniciativa de Jesus por aqueles que estão perdidos. Veja lá. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu, aquela que ficou longe e pode estar o quê? Devorada, morta. Achando-a, põe os ombros cheios de júbilo, e indo para casa reúne os vizinhos, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Mas veja como ele finaliza o 7. Presta atenção, 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um amar-los que se metanoia. Ele volta qual é o tema? Arrependimento. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que se encontram no domingo para louvar e adorar a Deus. A iniciativa de Jesus em buscar os que estão perdidos. Essa é a missão. Esse é o Evangelho. Buscar os que estão perdidos. Tanto na primeira quanto na segunda parábola. Vamos para a segunda? Viu o perdido aí? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder a polome uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrados comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Olha o 10, como ele fecha aqui no 7. Eu vos afirmo que, de igual modo,
Há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Metanoia. A terceira parábola, que é muito conhecida, então nas duas primeiras, a palavra perdido, que é o adjetivo que está em ênfase, e a ação de ir buscar a iniciativa por parte do Salvador, por parte de Deus, por parte de Jesus, por parte do Espírito Santo. Na terceira parábola, o movimento inverte. O movimento inverte. Então, nas duas primeiras, ele explica o movimento dele, Jesus. E ir em busca dos que estão. E agora ele vai explicar o movimento dos pecadores publicanos que estão ao redor dele. Ele usa a terceira parábola. O movimento inverte, a iniciativa muda de lado. E então Jesus vai explicar o porquê que ele era procurado por publicanos e pecadores. E estudando bem o texto, você talvez vai ver aqui uma fórmula, né? Ou a metodologia processual, ou a cronologia do arrependimento. Veja comigo o versículo 17. O filho pródigo sai de casa, gasta tudo que tem, vai trabalhar de servo em algum lugar. Chegamos no 17. Lucas 15, 17. Então, caindo em si. Caindo em si. Aqui é o perdido que está o quê? Caindo em si. Não tem ninguém com ele. Ele está sozinho. E ele está o quê? Caindo em si. Na psicologia é o diálogo ego-self. Ele conversando com ele mesmo. Caindo em si. 17. 18. Caindo em si, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui burro de fome? 18. É o perdido que reconhece o seu pecado. Ou seja, que se perdeu e decide retornar e voltar. Olha só 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Lá, o perdido, visitado por uma consciência dele com ele mesmo, ele reconhece o seu pecado e decide o quê? Retornar e voltar. Não tem ninguém pregando por ele, não tem ninguém, talvez olhando o pai, talvez pudesse pensar que é uma palavra, o pai estivesse olhando por ele, mas ele está sozinho. E aonde ele está? Há nele um desejo de voltar. Há uma compreensão de que há algo errado na vida dele. Versículo 19. É o perdido consciente de que perdeu seu status, seus direitos e seu valor. Veja lá 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não apenas está convencido de que está perdido, não apenas reconhece que está em pecado, não apenas entende que deve voltar, mas está consciente de que perdeu o seu status, ele caiu daquela posição, ele não merece mais estar na posição que ele tinha outrora. Ele, se pudesse ser recebido pelo seu pai, da forma que ele pudesse ser recebido, mesmo como um empregado, como um trabalhador, seria algo espetacular. Um coração o quê, irmãos? Arrependido. Nada a ver com os crentes soberbos de hoje, né? Ou os crentes, eles sabem ter aquele crente que além de estar perdido, ele dá um perdido também. Né? Além de ele estar perdido, ele tenta dar um perdido, ele não consegue entender que Deus vê o quê? O coração, os lábios, mas o coração está longe de mim, ele está lá, consciente de que perdeu o seu status. Então, como é que ele volta? Devidamente preparado. Porque quem prepara é o arrependimento verdadeiro. É ele que nos coloca na posição exata que nós devemos estar, que é submisso a Deus e ao seu senhorio. Veja o versículo 20. É o perdido que se dispõe a voltar e receber o tratamento que for aceito. Olha aí, levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Coração o quê? Arrependido. Deus agindo no coração do pecador. Agindo, dando a esse pecador um diálogo ego-self, né? Ele sabe, reconhece
voltar, está consciente de que não pode ter o mesmo estado porque ele errou, e está disposto a voltar e receber o tratamento inferior, se for o caso. Perceba que se Jesus ou Deus tem a iniciativa de buscar os perdidos, a iniciativa dos perdidos, na esperança de ser aceitos, é obra do arrependimento. Também do lado de lá, nasce um desejo de resolver a vida. Nasce um desejo de colocar a vida em ordem. Vem uma consciência de que algo está errado. E então ele se abre, ele busca. E quem busca, quem bate, quem busca, buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de... Então os fariseus, quando olhavam para Jesus, não entendiam a iniciativa de Jesus de buscar os perdidos e não conseguiam ver o desejo do pecador de se voltar para Deus e de ser recebido. E muito antes desse processo se efetivar, Jesus os acolhia calorosamente. Nós vamos continuar aqui na terceira parábola. Jesus, então, nas duas primeiras apresenta um movimento. Na terceira, ele apresenta um segundo movimento. São dois movimentos. Os dois lados. O movimento salvador, daquele que busca, que toma iniciativa e de encontro ao que se perdeu. E é isso que ele manda os seus discípulos fazer. Vocês devem ir e pregar o arrependimento a todas as nações. Vocês devem buscar o perdido. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento no arrependimento é o movimento perdido, que vai passar pela experiência de consciência do seu pecado. Uma disposição de se retornar, e de adequar-se às mudanças necessárias para fazer parte do povo que Deus quer salvar. Coração arrependido. Nesses dois movimentos nós encontramos o arrependimento verdadeiro. De um lado e de outro. Mas há um terceiro movimento. Por isso que a terceira parábola aqui é muito rica. Porque temos um terceiro movimento aqui. No restante da parábola nós vamos encontrar três coisas: o acolhimento, a restauração e a alegria ou a celebração. Veja comigo o versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha aí, acolhimento. Nossa igreja precisa ser uma igreja o quê? Por quê? Porque se Jesus estivesse aqui, ele seria assim. Ele acolheria. Esse texto é fantástico, porque é o terceiro movimento da ação do arrependimento. Deus buscando o pecador consciente. E agora nesse encontro, a primeira coisa que há é acolhimento. Por quê? Porque o acolhimento remove a culpa, o acolhimento remove a condenação, o acolhimento oferece perdão absoluto. Nós vamos ver aqui. Quando abraçou, quando beijou, selou. É um recomeço, é uma nova história. Porque aquele rapaz está vivendo a verdadeira metanoia, uma verdadeira mudança. Ele ia para uma direção, agora está retornando, consciente de que está errado, disposto a ser um trabalhador, confessando o seu pecado. E ao invés de encontrar um pai rigoroso com uma série de regras e leis, vai encontrar um acolhimento, e é o que Jesus fazia o tempo todo com o pecador. Ele o quê? Acolhia. Lembra da mulher apedrejada? Lembra daquele cara na beira da água, esperando a água se mover? Jesus troca ele, você está vendo? Eu queria tanto entrar na água, mas não tem. Jesus está sempre sensível. Lembra da mulher que ungiu ele com perfume? Ele disse para o Simão assim: olha, eu estou na sua casa, você não me deu água para o pé, você não me deu ósculo, você não fez nada para me acolher. Ela, desde que não está comigo, ela está o quê? Se humilhando, se colocando à disposição. Não tem como eu não perdoá-la, como acolhê-la. Então o acolhimento remove o quê? A
culpa, a condenação, e oferece perdão absoluto. 22, a restauração. Veja aí comigo 22. Lucas 15, 22, a restauração. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa, o que, irmãos? Uma roupa para vestir ele, um avental. Trazei o que, irmãos? Poxa, vocês estão meio devagar. Pois é, está doendo aí? Pois é verdade. Trazei a melhor roupa, vestiu. Essa palavra vestiu não está aqui por acaso, não. Porque quem é o pai dele? É o Senhor. E o servo veste o Senhor. Ele é o quê? Filho. Ele vai ser vestido pelos servos. Trazer a melhor roupa aí. Imagine aquele rapaz revivendo a sua posição de filho, sendo vestido. Põe um anel no dedo, que significa filiação, e sandálias nos pés. O arrependimento nos leva ao acolhimento de Deus, mas nos leva à restauração completa de Deus. Não exige aqui essa restauração, reparação de tudo que foi perdido. Lembra? Ele pegou a parte dele da herança e torrou, gastou tudo. Se fosse 1 milhão, gastou meio milhão. Quando ele voltou, o pai tinha quanto? Meio milhão a menos. E o pai faz questão do milhão ou não? Quem que faz questão do milhão? Você, irmão, que corre atrás do real. Né? Você corre atrás do real, do realzinho, do cruzeiro, do cruzeirinho, não é isso? Deus não está olhando para isso, não. Quando o cara volta para ele falido, quebrado, o que ele faz? Acolhe. E depois o quê? Restaura. É o arrependimento, irmãos, é o arrependimento. Esse é o caminho da mudança, da metanoia. A metanoia vai nos conduzir ao acolhimento de Deus, ao perdão absoluto, à libertação da culpa, mas também à restauração à mesma posição, ao status anterior, como se nada tivesse acontecido. Os vossos pecados eu lançarei no profundo do mar, e deles não me lembrarei mais. E nesse caso aqui, significava um duplo investimento, não é isso? Ele tinha levado a metade embora, mas quando ele volta, o pai investe ele de novo. Um duplo investimento do pai. Tanto que é um duplo investimento que no versículo 28 o irmão fica chateado. 28. Ele se dignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, o cara pega pesado, né? Tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Foi de fato que restaurada a posição de filho. E ainda conciliou o outro irmão para entender isso. 23. Trazei também e matai o novilho cevado. O novilho cevado aqui é a carne de primeira, o filé mignonzão, não é o boi velho, não. Não é a carne de segunda. Trazei o novilho cevado. Comamos e regozijemos. Alegria. Lembra que ele falou nas duas palavras anteriores? Há o quê? Alegria no céu quando o pecador experimenta a metanoia, a mudança de mente, a mudança de coração. O arrependimento, então, conduz à absoluta generosidade do Pai. O arrependimento nos conduz ao amor incondicional de Deus. Nós podemos encher a igreja de muita gente sem arrependimento. Mas nós podemos ter meia dúzia arrependidos verdadeiramente e fazer uma grande obra para Deus. Porque o que está em jogo aqui é a salvação, é o perdão. E ele não vem por um convencimento, ele vem por arrependimento. No entanto, se você ler a parábola comigo, não tem como ler as 3 parábolas e não ficar quebrantado, só se você estiver muito longe da sua vida devocional. Mas essa iniciativa de Deus em buscar cada um de nós,
essa oportunidade de perdão, de retorno, de esperança de restauração que o arrependimento produz. No entanto, irmãos, tem uma verdade aqui, um fato, uma realidade que pode passar desapercebida em todas essas parábolas, em todas as expressões que eu já falei aqui. Talvez você não se perceba, mas eu fiz questão de parar para te fazer pensar. E Jesus expõe essa verdade aqui no último versículo do capítulo 15. Ele expõe, ele não encobre uma verdade profunda em relação ao arrependimento. Uma dupla afirmação que Jesus faz sobre o estado do homem anterior ao arrependimento. Dupla afirmação de Jesus sobre o estado do homem anterior ao arrependimento. Olha o que Jesus diz aqui, a palavra diz aqui, do pai respondendo ao seu filho, né? Seu outro filho. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque este teu irmão estava morto. A condição de um homem que ainda não se arrependeu e que precisa de arrependimento. Ele está o quê? Morto. Segue o texto. Estava o quê? Perdido. Duas palavras. A palavra perdido nas duas primeiras palavras. É lá. Mas aqui Jesus, na terceira parábola, ele usa a expressão morto. Perdido. Sem arrependimento. João 3. Quem crê, está salvo. Quem não crê, já está o quê? Condenado. O estado de um homem e de uma mulher sem arrependimento é um estado de morte. E a palavra que ele usa para morte aqui é necros, e a raiz da palavra é necrose, morto, apodrecido. E de novo a palavra perdido, longe, destruído. Seu irmão estava morto, necrosado, longe e destruído, que reforça a mensagem do apóstolo Paulo em Efésios 2:1. Lembra do que Paulo diz em Efésios 2:1? Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós o que sem arrependimento, mortos nos vossos delitos e pecados. E aí Paulo fala para a igreja éfeso, depois ele fala assim incluindo, versículo 5. Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida com Cristo, pela graça sois salvos. E você volta aqui para Lucas 15:32. Seu irmão estava necros e zoe, ele voltou à vida. O estado era de morto e agora ele recebeu vida. Mas Paulo vai falar também sobre ser achado. Filipenses 3:8-11, olha que legal. O apóstolo Paulo, Filipenses 3:8-11. Conseguiu aí, irmão? Conseguiu lá? Tá rapidinho, garoto. Está indo bem. Tudo bem, meu irmão. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E aí veio o termo o quê? E ser o quê? Achado nele. O termo achado grego aqui, usado por Paulo, é o mesmo termo grego achado, usado por Cristo em Lucas 15. O mesmo termo. Ser achado em Cristo. Irmão, você pode vasculhar a minha vida. Você só vai me achar em um lugar. Em Cristo Jesus, o meu Senhor. Desde quando Ele me salvou, eu nunca saí da presença dEle, nunca o troquei por nada. Não porque eu sou bom, é porque eu sei o que é estar morto, eu sei o que é estar perdido, e eu sei o que é ser recebido calorosamente, amado, apaixonado por um Deus que me salvou. Não tem como me afastar dele, porque se eu não afastar, eu me perco e eu morro. Paulo entendeu isso, ser achado nele
não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ser achado nele. Eu termino, irmãos, aqui a nossa reflexão, lembrando que metanoia, ou arrependimento, é a mesma palavra. Mas se você for aqui na raiz mesmo etimológica da palavra, a palavra meta, que é a primeira parte dessa palavra, significa além, acima, que transcende. E noia é mente. É uma mudança que é acima da mente, uma mudança que transcende. Ou seja, a metanoia é uma mudança além do superficial, além do visível, além do óbvio, além do pensar cartesiano, numa lógica formatada e fechada. É Deus que vem e faz a curva no nosso coração, na nossa mente. Portanto, metanoia, a partir dessa exposição bíblica, é muito mais do que uma mudança de mente. Não sei se você percebe isso. Metanoia, eu queria que nós pudéssemos aprender. É muito mais do que uma mudança de mente. É uma alteração radical. É uma curva para Deus. É uma ação sobrenatural que é sustentada, que é continuada. Porque não aconteceu comigo quando eu tinha 16, 17 anos, não. Permanece até hoje. Um Deus que quer me perdoar, que quer me restaurar, que quer me fortalecer, que quer me abençoar, que quer me erguer, e amanhã e depois da manhã, até o último dia, o amor estendido, eu posso me arrepender e Ele vai estar me amando sempre. Não é uma mudança só de mente. Ela começa pela conversão e ela segue ao longo de toda a vida. O arrependimento é o início da jornada e não o fim. Por isso nós temos a confissão do nosso culto, para nos lembrar de que nós temos que voltar e se arrepender. O arrependimento é muito mais do que uma mudança de mente, irmãos. É uma mudança de status, de nécros para zoe, de apólome para euriston, de morto para vivo, de perdido para achado, e ter o nome escrito no livro da vida. É muito mais do que uma mudança de mente. Muito mais. Você precisa ir para Deus. Ou você pode continuar negando a si mesmo que não precisa mudar. Que triste. Você achar que você não precisa mudar. Dizer a metanoia é para fanáticos religiosos, né? Mas preste atenção, quem não muda, não se atualiza. Quem não muda, para no tempo. Quem não muda, se torna antiquado, peça de museu. Se o arrependimento só aconteceu lá quando você se converteu, de lá para cá não tem nenhuma correção, me dá o seu nome que nós vamos santificar você. Não é? De lá de quando você converteu, não teve outros arrependimentos, não teve falhas que foram tratadas, não teve uma mudança nesse período. Se não teve, você está enferrujado. Porque o arrependimento oxigena a vida espiritual. Nós não deveríamos ter medo, nós deveríamos ter pressa em nos arrepender. Na verdade, o cristianismo, para quem não vive se arrependendo, é hipocrisia religiosa. E eu ouço muita gente fora da igreja, falando, quando ele frequentava a igreja, e ele vai falando das coisas que aconteceram na igreja, ele fala de um cristianismo onde não havia arrependimento. Ele fala de um lugar onde havia apenas prática religiosa repetitiva. Ele fala de um lugar sem vida. Ele fala de um lugar vazio. Ele fala de um lugar sem metanoia. E às vezes, quando o cara descreve tudo que ele viveu na igreja, eu sou obrigado a concordar. Que bom que você saiu de lá, né? Sou obrigado a falar realmente. Esse era o ambiente que você vivia. Essa não é a igreja de Jesus. É uma entidade religiosa. E eu hoje, como pastor há mais de 30 anos aí, vejo muita gente na igreja vivendo essa mesma religiosidade. Perceba, tudo muda ao redor dela. Você vai na casa dela, ela tem os equipamentos tecnológicos da hora. Pega o carro é bom.
Tudo que ele faz é você vê modernidade. A panela, como é que é aquela que gira, né? Que é essa frita? Cara, ele tá chique no último. Tem até aquela. Como é que fala? Você chama ela e ela responde. Alexa! Mas falta o que, irmãos? A metanoia. Lá em casa você tem Alexa, você tem a Fry. Mas falta o quê? Falta o quê? Metanoia. Falta arrependimento. Tudo na sua vida atualiza, você é a mesma pessoa. Não tem nada de novo. Não está aprendendo nada. Que pena. Que pena. Então há muita gente na igreja que tudo muda ao redor dele, nela, mas ele e ela não muda. Permanecem os mesmos sem metanoia, infelizmente. Quem não quer mudar e ir além, isso é metanoia. Quem não quer mudar e ir além, quem não quer mudar e ir além, se acomoda ou se ilude, se sustenta e aceita o pouco que a vida dá. Quem não mudar e quem não quer ir além, quem não quer se arrepender, vai viver uma eterna fuga, uma eterna negação de todas as oportunidades de mudança que Deus quer trazer para ele, de crescimento que Deus quer trazer para ele. Paulo fala que nós vamos crescendo de glória em glória, é muita glória, é muito crescimento, é muita mudança que Deus tem, mas nós nos endurecemos, nós nos tornamos religiosos hipócritas, nós repetimos os ritos, mas falta metanoia, embora tenha Alexa e a Fran em casa. Você vai encontrar gente culpando os outros, culpando a vida, culpando os pais, culpando a genética. Eu vivi, pastoreei muitos anos aquele atleta paralímpico, Daniel Dias. O cara não tem braço, o cara não tem perna. Dirige um voo. Dorme com esse barulho. Eu ficava chocado porque eu tenho cabeça, corpo e membros. Percebe não? A questão não é genética. A questão não é pai. A questão não é a vida. A questão não é o governo, irmão. Presta atenção. Larga a mão de ser preguiçoso e não quer mudar e culpa o governo A, o governo B. Tem gente que culpa o próprio Deus. Lembra da parábola dos talentos? Lembra lá? O último cara? Eu sei que o Senhor é santo. Eu sei que o Senhor é sério. Peguei e escondi o dinheiro do Senhor, o Senhor perder. Culpou o próprio Deus de não ter aplicado recurso. Quanto crente não faz isso? E Deus tem para nós o que, irmãos? Mudança, transformação. Mas nós fugimos do arrependimento, infelizmente. Jesus, em todo o tempo, em todo o seu ministério, libertou pessoas. Preste atenção aqui. Libertou pessoas. O tempo todo do seu ministério. Libertou daquilo que incomodava, libertou daquilo que acomodava, libertou da negação, da fuga, do medo, da ansiedade, da falta de direção, da falta de sentido e da falta de propósito. O tempo todo ele está colocando as coisas no lugar, libertando as pessoas. O ministério de João não é diferente do ministério de Jesus. Ambos são chamados para converter, para convergir as pessoas ao lugar correto. Qual é o lugar correto, meu irmão, minha irmã? Para que a vida seja vivida de fato, é o centro da vontade de Deus. Nós temos que nos voltar para Deus, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, para o propósito de Deus. E então nós vamos viver o acolhimento, a restauração e a alegria. Mas se permanecermos no nosso pecado, se permanecermos na religiosidade, se permanecermos endurecidos, ou você está esperando o avivamento, doisada. Os caras ficam esperando o avivamento. Olha, pode ser trouxa, vai para dentro do seu quarto, ora, vai falar com Deus, resolve a sua vida com Deus. Se humilhe, se prostre, busque o Senhor. Ele não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado. Se humilhe, que o avivamento de Deus vai chegar na sua vida e vai mudar a sua história. Ele faz isso todos os dias. E Jesus trabalha no seu ministério lidando com uma religião de sua época que, ao invés de promover alívio e liberdade, uma religião que aumentava a carga da culpa.
numa repetição de formas, de fórmulas, de ritos. Uma religião sempre aquém, ao invés de ser uma religião além. Visitada pela graça restauradora e transformadora de Deus. Eu termino com o texto de Fernando Sabina, que tem um livro, se você quiser ler, é O Encontro Marcado. Ele termina com umas frases que eu acho que tem muito a ver com a questão do arrependimento, e depois eu vou parafraseá-lo aqui. Preste atenção na frase, algumas frases. De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança. Eu vou dizer dessa aqui, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro. Vou repetir. De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. O que é o arrependimento, irmãos e irmãs? O arrependimento é a certeza de que mais uma vez estamos começando. O arrependimento é a certeza de que é preciso, que é possível continuar. O arrependimento de que haverá inúmeras interrupções por causa dos nossos pecados. Olha, haverá. Porém, nós vamos seguir aprendendo a dançar, a subir, a atravessar pontes, subir escadas e atravessar pontes. Sobretudo na procura diária do encontro. Do encontro com quem, irmãos? Com Jesus, verdadeiramente arrependidos. Em Jesus, irmão e irmã, você se acha. Em Jesus, você volta a viver. A palavra de Deus para nós esse mês de setembro é: arrependam-se e voltem-se para Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu acolhimento, pela graça restauradora, pelo prazer que o Senhor tem de nos buscar e pela alegria que o Senhor e os céus têm de celebrar quando nós não cedemos à dureza do pecado que quer empedernir o nosso coração. Nos dá, ó Deus, um coração quebrantado, suscetível aos teus ensinos. Nos faz voltar para próximo de Ti, à sombra do Altíssimo. Nos faz voltar para perto do Senhor, da comunhão, da oração, da adoração. Estamos aqui, Senhor, dispostos a começar de novo. Continuar. Se tropeçarmos, nos levantarmos. Mas nós precisamos de Ti. Desse encontro diário contigo. Refrigera a nossa alma. Nos torna uma igreja de homens e mulheres rápidos em se arrepender, prontos para recomeçar, para reconhecer que precisamos mudar. Nosso encontro ego-self possa acontecer todos os dias. Que o Senhor venha ao nosso encontro. Porque o que nós desejamos, ó Deus, de fato, é vida e ser achado por Ti todos os dias. Visita nossa igreja, nossos irmãos. Nos dá essa alegria da salvação de homens e mulheres quebrantados e arrependidos. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus.